E aí, Nocturpianos e Nocturpianas, eu, Mestre Vitão, estou aqui para falar com vocês de um tema levemente polêmico, que é sobre a rolagem de dados no RPG de mesa e como você pode rolar menos dados para deixar a sua mesa melhor. Então, roda a vinheta, Marcel, e bora pro vídeo. Se você está aqui porque quer aprender a narrar ou quer aprender a narrar melhor ou gosta desses temas, então você precisa conhecer a nossa comunidade de mestres de RPG que cresce a cada dia. Lá nós temos muitos conteúdos legais gravados para você, mas também mentorias de one-shots e muitas outras coisas, além de, claro, estarmos aqui nessa comunidade disponíveis o tempo inteiro para conversar entre mestres sobre a linda arte de narrar RPG. E falando sobre mestrar, um dos temas principais que acontece no mesa de RPG, que é o que torna, o RPG aí um jogo e não apenas um jogo de tabuleiro ou apenas teatro, uma simulação e uma interpretação, é a rolagem de dados. E essa rolagem de dados, ela acontece de formas diferentes, em vários sistemas diferentes, com dados diferentes, em momentos diferentes. E uma coisa que é muito importante é você pensar quando e como usar esses dados. Porque nós temos aqui dois lados deste espectro. O lado 1 é usar dados para tudo. E acredite em mim, eu sei como é isso. Porque eu comecei no RPG de mesa assim. Primeira mesa que eu narrei, as pessoas tinham que rolar dados até para literalmente estruturar ali, montar um acampamento, para ver se eles seriam bem sucedidos nessa missão. E adivinha, eles não eram. Até porque na época a gente estava começando, a gente inventou um sistema ali que você rodava 2 dados de 6 lados. Se um deles caísse era uma falha crítica. Então é uma chance gigantesca aí disso acontecer. Então a gente ficava toda hora rolando testes e testes e testes para fazer tudo. Então a vida ali dos personagens, dos jogadores, estava ditada pelos dados. E do outro lado, nós temos algo que você não usa nenhum dado, você não faz nenhuma rolagem e é simplesmente as pessoas interagindo e contando. Claro, tem sistemas que usam cartas e outros mecanismos, mas estamos falando aqui dos dados neste caso. E aí você literalmente vai falando e vai conversando e vai conversando. E o engraçado lembra que eu falei que eu comecei daquele lado? Logo em seguida a gente foi pro outro lado e a gente não fazia nenhuma rolagem. Mentira, a gente fazia uma, pra uma coisa muito específica lá, que a gente jogava RPG de Naruto, e no Naruto tem um jutsu que chama Kawarimi, que você meio que dá um teleporte, entre aspas. A pessoa, em vez de acertar, você acerta um tronco, acerta algum objeto que você deixa no lugar e você aparece em outro lugar. Então a gente rolava um dado só pra ver se dava certo ou não, porque pra gente, na época, isso sempre parecia muito aleatório, quando que a pessoa que tinha usado Kawarimi se deu certo ou não. Enfim, mas o ponto é, a gente simplesmente narrava e contava histórias e ficava literalmente conversando sobre como cada um ia agir, que ia fazer. E a interpretação ali, o que definia se eles iam agir, se eles iam ser bem-sucedidos ou não, era uma comparação que o mestre, que era eu na época, fazia entre a ficha dos personagens, a situação em que eles estavam e a ação que eles escolheram fazer. Então, se um personagem ali usava um jutsu em alguém, por exemplo, analisava-se a destreza dos dois alvos, como estava a situação, se tinha vantagem, e era uma questão puramente interpretativa, onde os dados não tinham nenhum poder, porque eles simplesmente não existiam, não eram rolados. E estes são os dois polos, mas aí no meio nós temos várias outras formas de rolar mais ou menos dados. Eu acho que esses são os maiores extremos que eu já vivenciei, Existem jogos de tabuleiro também, que você nem tem interpretação, mas falando aqui dentro do RPG. Então, como que você situa? Qual que é um ponto interessante de você situar a sua mesa dentro dessa escala aqui de mais ou menos rolagens? Na minha visão, um bom ponto é um ponto em que tem menos rolagens. Então ele está mais perto do narrativo do que do rolagem de dados pura. E por que que isso acontece? Porque aqui na Nocturp a gente acredita que o RPG de mesa ele é um jogo sobre o protagonismo dos personagens dos jogadores. Isso significa que as pessoas entram ali na mesa para jogar uma aventura porque elas querem sentir que elas podem influenciar o mundo ao seu redor e que elas podem escolher o destino delas. Muitas vezes porque nós, como jogadores e mestres, sentimos que na vida real é um pouco mais difícil fazer isso. Então, dentro do RPG, a gente quer sentir que isso é possível e que a gente consegue fazer toda essa movimentação acontecer. E o que acontece quando você rola muitos dados? Você acaba tirando esse protagonismo do jogador e colocando no dado. Porque por melhor que seja a ficha do personagem, por mais combado que esteja, o dado realmente pode causar algum problema. Porque se o personagem quer realizar algo ali grandioso, só que toda hora ele tem que rolar dado e em algum momento ele tira digamos que o cara é um bárbaro gigantesco, super forte, ele quer escalar uma parede de 2 metros que ele obviamente consegue. Aí você pede pra ele rolar no teste de atletismo, ele falha. O protagonismo dele foi pelo ralo, porque tudo que ele construiu na cabeça dele, todo o poder que ele tinha foi definido pelo destino ali de um simples testezinho. E muitas vezes
vezes isso acontece também em testes de diplomacia, como alguém chega pra te convencer, rola um dado, a pessoa se dá bem ali, tira um dado alto e o seu personagem simplesmente é obrigado a seguir o que aquela pessoa pediu, exigiu que você fizesse. Isso também tira o seu protagonismo, porque agora você vai ser obrigado a interpretar o seu personagem daquela forma, em vez de você mesmo ter o protagonismo sobre ele. Então o que significa isso? Que o dado, muitas vezes, ele pode tirar o protagonismo do personagem em algumas cenas em que os dados são usados muito. E a verdade é, a maioria das mesas, as rolagens de dados, elas são excessivas, elas são usadas acima do ideal e este efeito de tirar o protagonismo acontece. Agora, você quer tirar totalmente os dados e ficar só no narrativo? Isso também não é muito bom, porque aí o protagonismo ele também acaba indo pro mestre e não pro jogador. Porque quem tá definindo ali o destino, muitas vezes, você quase não tem rolagem, tem muito pouco, a menos que seja sistemas aí de narrativas compartilhadas, né? Se a situação ela é sempre resolvida pelo que o mestre pensa, então o jogador também se sente nas mãos do mestre. Porque o jogador fala, eu quero fazer A. E o mestre diz, você consegue ou não? O jogador fala, como que você definiu isso? Confia. Aí não tá muito bom. Então, também este lado fica um pouco ruim. Porque você não consegue saber, você não tem um juiz, né? Que este é o papel do dado, é ser um juiz. Você não tem algum fator ali que vai te definir, vai decidir pra você se aquilo faz sentido ou não, se está fazendo sentido a escolha do mestre. Ela pode parecer um pouco aleatória. Então, qual que é o ponto ideal de rolagens? Primeiramente, vou reiterar aqui este ponto de que o dado, né, o dado do RPG, ele é um juiz. Em que sentido? Que ele vai definir se uma ação é bem sucedida ou não, junto aí com os modificadores, com o sistema, claro. E uma vez que você rolou este dado e ele dá aquele resultado e ele determina o que vai acontecer, ele está fazendo este papel de arbitrar as ações e as consequências, tirando isso um pouco do jogador e do mestre e deixando ali naquele fator de aleatoriedade que faz muito sentido dentro de uma história, dentro do RPG e dentro da vida. Nem sempre você tem certeza que você vai se dar bem em uma ação. Então, se você simplesmente resolve socar alguém, pode ser que você acerte, pode ser que você escorregue. E o dado, ele traz este fator de realidade em que sai da pura racionalidade, pura interpretação e narrativa dos jogadores e mestres e vai ali para um elemento em comum em que, a hora que aquele dado rola, dá aquele resultado, todo mundo concorda sobre qual que é a consequência, porque ela já está traçada, né? Então você já vai saber, o dado vai te dizer se você acerta ou não a criatura, o dado vai te dizer o dano que você causa, o dado vai te dizer a vida que é subtraída ali, se tem outras consequências também. Porém, não é sempre que você tem que fazer essas rolagens. Eita, medo. Não é só porque você vai fazer as rolagens usando este árbitro que toda hora ele deve reger a narrativa. Então, qual que é o momento, e o momento único em que você deve usar? E esta conclusão a gente chegou em uma conversa sensacional que a gente teve aqui, uma conversa com 4 mestres sensacionais. Se quiser, clica aqui em cima e você pode ver mais detalhes de como foi esse bate-papo, foi insano. Mas a consequência, a conclusão de tudo isso é a seguinte: o dado ele deve ser rolado quando, caso a rolagem falhe, a consequência seja interessante. Hã? Exatamente. Vou dar um contra-exemplo para você compreender o que eu estou falando. Você está narrando e os jogadores estão numa biblioteca e é fundamental, crucial para o desenvolver da história que eles descubram uma determinada informação. E aí você faz com que eles rolem um teste para descobrir essa informação. E aí eles falham e, consequentemente, eles não descobrem. Consequentemente, eles ficam percorrendo e buscando pistas sem chegar a conclusão nenhuma. E isso é ruim para a história, porque você trouxe aí um descaminhar para ela. Ela estava fluindo numa direção e o resultado desse teste tirou este flow, este ritmo aí do que estava acontecendo na história, porque era fundamental essa informação ser descoberta. Portanto, caso seja fundamental que o jogador tenha sucesso ali na ação dele para que a história se desenvolva, e caso ele falhe, isso não vai trazer nada de interessante, não faça um teste. Isso pode ser desinteressante. Agora, ele vai atacar uma criatura, se ele errar, a criatura tem chance de causar dano nele, isso ameaça ele, e aí ele pode querer se defender, e isso traz outras noções e dinâmicas, isso é um teste interessante. Se, por exemplo, eles descobriram uma informação crucial e agora eles precisam encontrar onde está o vilão, existem várias formas de fazer isso, cada uma vai levar para um caminho diferente, e caso eles falhem em uma busca, eles vão seguir um outro caminho, por exemplo. Isso pode ser um teste interessante também. O ponto aqui da questão interessante como um todo é, se o jogador falhar, vai ser legal? Então pede um teste. Caso contrário, evite, porque senão ele vai sentir que toda hora os dados estão determinando o destino deles e muitas vezes ele rola esse dado e nada de interessante acontece, especialmente quando ele falha. Ou seja, a tentativa dele não dá em nada. Tanto que tem até uma questão aqui, alguns sistemas usam um negócio que chama fail
forward, que é falhar, mas seguir em diante, né? Justamente por causa dessa lógica. Se você conseguir fazer com que no seu sistema, no seu jogo, toda vez que alguém rolar um dado e a pessoa falhar, ela consiga alguma informação, nem que seja mínima, nem que seja algum detalhe, aí sim você pode ter mais tranquilidade em narrar. Em todos os outros casos em que falhar não traz nada, evite, deixe a questão mais na narrativa e deixe conduzindo a história e criando mistério na mente dos jogadores e não usando este árbitro que é os dados. Fechou? Comenta aqui embaixo se fez sentido para você todos esses conteúdos. Confira aqui nossos vídeos com mais dicas para você que quer melhorar a sua arte de narrar ou aprender também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.